Mas vamos lá, sim, o Celente tem uma tradição, né? Nós pontualmente começamos os nossos eventos na hora marcada, né? E encerramos também na hora combinada. Então já são 6 horas da tarde, né? E hoje a gente começa uma nós vamos chamar de Master 45, né? E ela tem uma característica um pouco diferente, porque nós vamos lançar, né, a parceria Celint-Abimem, né, onde a gente está conectando, né, e muito bem conectando conselheiros e mentores, né. Eu não vou dar um spoiler, né, mas a gente sempre nas nossas formações do PEPC, né, a gente fala, né, da função de mentor, né. E essa parceria, ela vem sendo costurada a longa data, né? Mas finalmente a gente conseguiu aí, por foco, por força, né? Desenhá-la, né? E colocá-la aqui para funcionar. E hoje é o lançamento e vocês são os privilegiados aí que estão participando desse lançamento, dessa parceria aqui que será de longa data, né? Comigo, né, tem a Renata Lage, que foi a pessoa da Abimem que operacionalizou essa parceria junto com o Celint, né, e ela vai trocar um jogo de palavras aqui comigo, né, ao longo dessa Master 45. Então, Renata, faça aí a sua introdução pela Abimem, né, e aí depois a gente começa aqui uma apresentação. Vou investir aqui uns 15 minutos numa apresentação, né, e dedicar mais tempo aí para que a gente possa fazer perguntas e respostas. Vai lá, Renata. Perfeito, Yuri. Bom, muito obrigada, né? É um motivo de muita alegria estar aqui, celebrando essa parceria que já estava sendo ensaiada há 2 anos, né? Então, eu cheguei na casa a convite da Márcia, né, para a gente trazer, né, mais força para a Abme, entregar mais para os nossos associados, e sem dúvida isso está diretamente conectado com um impacto positivo no ecossistema de inovação, é, onde existe empresário, né, onde existe empreendedor. É importante existir pessoas qualificadas para apoiar os negócios no nosso país. E aí acho que com esse gancho, né, a gente fica muito feliz em, de fato, abrir essa live, né, essa parceria, né, que comunica essa parceria de como vai funcionar, os valores do Celint, né, e deixar aí os nossos associados. E por que não, né? Uma live que vai ficar acessível para todos, é entender a importância da mentoria de negócios e governança juntos, né? Como é que se complementam, né? E apoiam quem está nessa jornada de formação e quem é naturalmente bem impactado, né, por boas orientações. Tô curiosa aqui, quero ouvir logo a tua apresentação, Yuri. Vamos lá. Então vamos lá. Então, a Renata pontuou bem, né? Nós temos por costume, assim que finalizar, né, essa Master 45, a gente sobe esse material, sobe todo esse evento gravado aqui no nosso canal do YouTube e vai ficar disponível, né, para que todos possam ter acesso, né? E com certeza também a Renata vai divulgar esse link e o material aí entre todos os associados da ABME, né? Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui o material, né, para que a gente possa dar um direcionamento aqui nessa conversa, né? Então, eu não estou vendo vocês, mas acredito que vocês estão vendo aí uma tela, né, com uma folha de rosto, né, parceria Abimem Sim, Celint, correto? sim. Perfeito. Beleza, beleza. Então vamos lá, vamos avançar com isso, né? Às vezes vai aparecer aqui uma tarja aqui em cima, mas é porque as pessoas estão entrando na apresentação e aí vai cortar um pouquinho aqui em cima, mas sem prejuízo à apresentação, né? Mas vamos lá, são as vantagens, né, que a gente visualiza, né, quando um mentor, né, quando um mentor, né, acaba atuando como conselheiro, né? E por que a gente entende, né, que faz sentido, né, tanto um mentor se desenvolver enquanto conselheiro, e algo que a gente vai desenvolver no futuro também, o conselheiro se desenvolvendo como mentor. Até porque vocês vão ver um slide ali um pouquinho na frente, né, que é uma das atividades que um conselheiro faz, né?
Antes da gente avançar um pouquinho, né, um conselheiro, né, ele tem múltiplas atividades, né? Ela passa por uma atividade de ser um conselheiro propriamente dito, ser um secretário de governança, ser um presidente de conselho, né, ser um mediador, né, e ser um mentor também, né? Mas assim, nunca ou dificilmente tudo de uma vez só, até por questão de conflitos, né? Mas é natural às vezes que você atue como conselheiro, ex-secretário, né, como conselheiro e como presidente de conselho, né? Mas a gente percebe, né, que a visão estratégica, né, que tanto um mentor tem quanto o conselheiro tem, ela é fundamental e ela é consonante na atuação dessa posição, né? Então, a experiência, né, que um mentor tem, ele ajuda a desenhar os cenários futuros, que é uma das atividades aí do conselheiro, né? Veja lá, o conselheiro ele atua basicamente ou fortemente em 3 pontos, né? Planejamento estratégico, saúde financeira da empresa e a saúde do ponto de vista de pessoas e recursos humanos, né? Então, nós estamos inclusive no finalzinho do ano, né? E é justamente uma etapa onde a gente já começa a falar de plano estratégico do ano de 2026, começa a falar de orçamento, enfim, né? E essa experiência, né, que o mentor tem, até porque ele viveu, né, tem uma experiência prática no passado, ajuda muito aqui, enquanto conselheiro, a atuar na posição de planejamento estratégico também. Tanto o conselheiro quanto o mentor, né, na sua atuação, né, ele tem uma interferência direta, né, junto ao sócio ou ao executivo, né? Mas não interfere na gestão diária, né? Lembrando que o melhor dos conselhos, né, ou dos conselhos que operam, são conselhos governantes, né, onde a gente tem um equilíbrio do que a gente chama de hands-on e hands-off, né? Mas a gente preconiza, né, uma atuação que tenha uma distância do mundo executivo, né? E é uma atividade que o mentor também faz, né? Que também atua, né? Tanto o conselheiro quanto o mentor, ele tem a prerrogativa de quebrar os padrões mentais, né, ou das formas que os executivos ou sócios eles atuam no dia a dia da organização, né? E a forma com que tanto nós conselheiros quanto vocês mentores usam para isso é justamente fazer as perguntas certas, né? E para isso, né, enquanto conselheiro, quando nós vamos para uma reunião de conselho, né, a gente precisa estudar o material antes, a gente precisa compreender a dificuldade que aquela empresa está passando, né, para que a gente possa fazer as melhores perguntas possíveis e quebrar, né, esses padrões da melhor forma possível, né? Um outro ponto, né, que é comum, né, tanto para vocês, mentores, quanto nós, conselheiros, e para vocês que, do ponto de vista de conselho, é um dos assets mais importantes, né, é a rede de relacionamento e a reputação, né? Ah, Em conselhos consultivos, né, nós somos contratados muito mais pelo nosso conhecimento e pela nossa rede de relacionamento, né? E ela faz, né, essa nossa rede faz grandes conexões para aquelas dificuldades que o sócio ou o executivo tem ao longo do dia a dia da operação na organização, né? Do ponto de vista avançar um pouquinho aqui, um ponto de vista de convergência, né, dessas carreiras, né, tanto nós quanto vocês, mentores, né, o foco é no crescimento do negócio, né? É claro que o conselheiro ele vai ter um foco no negócio, propriamente dito, né? E o mentor, ele, através do líder, né, ele vai fazer ou vai ajudar, né, no crescimento do negócio, né? Tanto nós quanto vocês, mentores, né? Tanto conselheiro quanto um mentor, né? Ele compartilha o conhecimento prático e é isso que as pessoas que contratam nós conselheiros eles buscam, né? A vivência prática, né? Para que possa ajudá-los a solucionar os problemas que ele tem no dia a dia. Lembrando, né, gente, muitos de nós aqui já
lideramos organizações, né? E quando nós estamos à frente de organizações, nós estamos focados no dia a dia da organização, em matar um leão por dia na organização, né? E aí é onde nós, conselheiros e os mentores, fazem a diferença, porque a gente vem com uma cabeça mais fresca, uma cabeça mais experimentada, né? E com soluções ou com tempo para pensar em soluções que o sócio ou o executivo da organização não teve, né? E é fundamental, né, que nós, conselheiros e mentores, né, a gente provoque reflexões, né, justamente para que esses sócios ou donos de empresas ou executivos, né, eles não repitam, né, as mesmas práticas diárias, né, mas que forcem, né, uma prática diferenciada comparada com o que se fazia no passado, até porque existe uma evolução, né, principalmente agora, né, com uma evolução tecnológica, né, que coloca em xeque, né, as práticas passadas, né? E, por último, né, do ponto de vista de convergência entre carreiras, né, a, a confiança, né, e a proximidade, né, que um executivo, um sócio de empresa, ele tem com o conselheiro, ele também tem com o mentor, né? Então, a questão do gerar a confiança, né? E o conselheiro ou o mentor estar próximo, né, desse sócio ou desse executivo que o contratou, né, é extremamente importante. São pontos que são muito convergentes entre as suas carreiras, né? Nós, conselheiros, né, ah, a gente não atua só e somente naquelas horas que estão dedicadas para uma reunião de conselho, né? A gente atua antes da reunião de conselho, a gente atua depois da reunião de conselho, a gente atua em assuntos que às vezes não estão relacionados com o conselho, enfim, a gente sempre está à disposição, né, desse sócio ou desse executivo, né? Justamente porque a confiança e a proximidade ela se estabeleceu, né? Enfim, e não tem problema nenhum em usar disso, né? E um outro ponto, né? Lembrando que eu falei para vocês da característica do conselho consultivo, que é trabalhar pessoas, né? Essa é uma outra função também que, principalmente nós, né, conselheiros e mentores, por termos tido uma vida executiva onde nós lideramos organizações, lideramos pessoas, né, é algo que a gente consegue transmitir para esse público, né, atuando como conselheiro, atuando como mentor. É um ponto bastante requerido, né, durante reuniões de conselho, né? E a atuação ela acaba sendo recorrente e contínua, né? Como comentei com vocês, né? Que ela transcende justamente aquelas horas que foram combinadas para poder atuar numa reunião de conselho, né? O que a gente percebe que é divergente, né, entre essas carreiras, né, e essa divergência ela não é negativa, né, mas é justamente o que difere, né, uma atuação de um conselheiro do mentor, né. Um ponto eu comentei com vocês que o conselheiro está muito focado no negócio, né, na estratégia, na saúde financeira da organização, nas pessoas, né, e o mentor está focado ali no mentorado, né, na pessoa do mentorado, né, através desse mentorado, né, ele fazer as coisas acontecer baseado na troca de experiências, né? E você percebe, né, assim, tanto um conselheiro ele consegue atuar como um mentor, desde que ele tenha uma formação, uma educação, né, para poder atuar como mentor, e vice-versa, né, o mentor atuar como conselheiro. O importante, né, tanto para a nossa elite quanto para a ABME, né, é que tenha uma formação, né, conceitual para poder atuar tanto no mercado ou em outro mercado, né? Um conselheiro, ele tem duas grandes características, né? Ou ele é um conselheiro genérico, né? Principalmente os conselheiros que são de operações, né? Que são conselheiros que têm uma visão do todo dentro de uma organização, né? Ou eles são específicos, técnicos, né? Os conselheiros com foco em finanças, com foco em tecnologia, enfim, né?
Essas duas características existem, mas você, enquanto conselho ou enquanto conselheiro, você tem que opinar por todos os assuntos que caem à mesa, né? E ter uma visão de mercado, né? Daquela organização que você atua, né? Então, requer aqui estudar, né? Um pouquinho além daquilo que você tem de experiência, né? O mentor ele já tem essa característica de compartilhar essas vivências, né? E a gente vai sempre procurar um mentor para poder mentorar naquilo que ele teve uma vivência, né? Que ele teve uma prática, que ele teve uma experiência, para me ajudar naquilo que eu tenho a deficiência, né? Então, aqui tem uma divergência na questão do estudar, né? Para poder, a necessidade, inclusive, do conselheiro de atuar em algumas coisas que ele talvez não tenha tido grandes experiências no passado, né? No formato de atuação, né, nós percebemos que o conselheiro ele tem, no ambiente de conselho, tanto administração quanto conselho consultivo, né, a participação em reuniões que são formais, né, são reuniões periódicas, né, então, normalmente uma reunião de conselho ela é uma reunião que acontece todos os meses, né? Lembrando que, né, comentei com vocês lá as fases onde um conselheiro pode atuar, né, que era como secretário de governança, como presidente de um conselho, né, mas o conselheiro também atua em conselho de sócios, né, ele também atua em conselhos de família, né, e esses ambientes de conselho também são formais, né, do ponto de vista de ritos, né, de estrutura e de reuniões periódicas, né. A gente já vê o mentor, né, como um ambiente um pouco mais informal, até porque aquela troca requer uma certa informalidade, uma certa leveza, né, para que as coisas possam fluir. Até porque é esperado disso, né, um processo mais leve, né, mais tranquilo, né, comparado com um processo de uma reunião de conselho, né. O conselheiro, né, aí um pouquinho mais das divergências, né, ele pode influenciar as decisões estratégicas, né? Normalmente, conselhos consultivos não existe a característica de votar, né, para uma pauta, mas sim você orientar para a decisão que será tomada, né? Sempre numa condição de que o consenso sobre a decisão é a melhor solução, né, em detrimento ao voto, né, mas quando você atua num conselho administrativo ou num conselho deliberativo, né, ali sim tem voto, ali sim tem uma responsabilidade fiduciária, né. Aqui tem uma grande diferença assim, entre atuar num conselho consultivo e num conselho de administração, né. Nós vemos que o mentor ele não tem essa responsabilidade fiduciária por trás, né? Mas ele tem essa responsabilidade de moral, né? Porque existe uma influência, né? Sobre aquilo que ele viveu, sobre aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele passou para o mentorado, né? Mas o foco aqui está no indivíduo, né? Enquanto que o conselho, né? O foco está na organização, né? Do ponto de vista de escopo de impacto, né, o trabalho do conselheiro ele está voltado para a organização, né, está voltado para o negócio, está com um olho na governança da empresa que ele atua, né, e a gente vê que o mentor ele está focado aqui no indivíduo, né, no ponto de vista da evolução da mentalidade, do comportamento, da visão, né, do crescimento daquele executivo, daquele sócio, enquanto pessoa, né, enquanto líder de um negócio, né? E, do ponto de vista de relação, do tom de relação, o conselheiro é mais institucional, né, mais voltado para performance, né, até por isso que eu fiz aquela amarração do plano estratégico, da saúde financeira, pessoas, né, e o tom da relação com o mentor ele é já mais pessoal, né, e mais voltado para o crescimento do indivíduo, né? Eu acredito aqui que a gente tem que até separar um pouquinho, né? O que é uma relação de trabalho de mentor, né? De uma relação que seria de uma relação de amizade, né?
Aqui eu trago um ponto, né, que diferencia o que a gente chama de conselheiro externo independente, né, e conselheiro externo dependente, né? É justamente essa relação que pode ser de amizade, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação de trabalho, né, que aconteceu naquela organização, né, e que caracteriza esse conselheiro, às vezes como, né, externo, mas não independente, né? Que aí requer aqui do conselheiro, que é externo, mas que não é independente, né? Uma maturidade adicional, né, para poder fazer as pontuações corretas, né, numa reunião de conselho, sem afetar o relacionamento que foi construído no passado, né? Bom, falando um pouquinho do Celint, né? Então eu vi na sala que tinha bastante aluno do Celint, da mesma forma que muitos alunos do Celint, né, são mentores da ABME, né, que acabaram se desenvolvendo na função e fazendo parte, né, do quadro de sócios da ABME, né? Mas nós temos uma trilha central, né, de formação em governança, né, que passa aqui pelo PFC, pelo Concertif, pela formação avançada, né? A partir do momento que o aluno, né, passa por essas três formações, né, e faz aqui mais 30 horas de formações complementares, que são as bolinhas azuis, ele recebe o título de expert em governança, porque ele tem aqui pelo menos mais de 100 horas, né, de estudo e prática, né, em governança corporativa, né? E tem uma série de benefícios aqui que um expert pode ter, né? Eu não vou entrar em cada um deles, mas ele está disponível aqui no nosso site, né? Nós também temos uma formação, um programa Lumine, né? Com as suas prerrogativas, com a participação em Live 30, a Master 45, como a de hoje, né? Acesso ao banco de posições de conselho. Até hoje a gente já gerou aí pelo menos 70 posições de conselho, né? Oriundas das consultorias que nós fizemos, né? E tem o Alumni Plus, né? Onde, que é dedicado àquele alumni que quer ou ser autoral, né, no desenvolvimento da sua carreira, produzindo material relacionado à governança, e para isso a gente já teve 3 e-books publicados, um voltado para embarque e desembarque de conselheiro, outro voltado para ESG de empresas familiares, outro voltado para estruturação de conselho. Inclusive, esse e-book de estruturação de conselho nós já aplicamos aqui pelo menos 2 vezes, estruturando conselho tanto na Eco Sorriso, no Paraná, quanto no Instituto de Diversidade em São Paulo, que são 2 projetos sociais que o Celint faz junto com os alumnos, né? Então, aqui é um ponto interessante que a gente, além de dar aula, a gente abre oportunidade para que esses alunos possam atuar em projetos conosco, projetos que são sociais ou até projetos que são remunerados também, né? Tem um microfone aberto aí, por favor. Ah, e as formações complementares, que são formações voltadas aqui para finanças, para governança de startup, para secretariado de governança, para desenvolvimento de networking, para aspectos jurídicos do conselheiro, em conselhos consultivos, ou estruturação de patrimônio familiar, né? Enfim, uma série de formações complementares que são online, né? As formações centrais, elas são online e são presenciais também, sempre a última aula presencial, é aquele ponto onde a gente acaba encontrando todos os alunos, né? Ah, esse quadro aqui é um quadro que a gente usa no PFC justamente para poder marcar o ponto onde um conselheiro ele estrutura um conselho em uma organização a partir de uma posição de mentoria, né? Onde um conselheiro ele está mentorando um sócio ou um dono de uma empresa, né? E educando-o para a governança, né? Já a gente já teve casos reais onde um conselho hoje operante ele partiu de um processo de mentoria, um processo de mentoria que durou assim um ponto fora da curva, durou pelo menos 2 anos, né? Que não é um processo que é muito razoável em função do quanto longo ele foi, né?
Quando você, conselheiro, atua, né, mentorando, né, mais de um executivo dentro da organização, a gente já chama isso de um transfer advisor, né? Quer dizer, não é um conselho, mas você está ali, né, fazendo um papel de mentoria para mais de um executivo ou dono de empresa, né? Quando começa a mudar a composição, onde se tem mais de um conselheiro, né, atuando com uma pessoa da organização, isso já é uma semente de um conselho, onde a gente chama de advisory board member, né, e quando efetivamente você tem uma composição, né, formal, né, de conselheiros externos e internos, né, independentes ou dependentes, aí sim você tem um conselho que ele pode ser consultivo ou pode ser um conselho de administração, né? Então você vê, né, um conselheiro ele pode atuar como mentor, como conselheiro, como secretário, como presidente de conselho, né? Então nada mais do que natural, né, que essa parceria ela exista, né, para fazer essa conexão, esse vaso comunicante, né, entre tanto o Celint que forma conselheiros quanto vocês, ABMEI, que formam mentores, né? E eu sempre digo, né, tanto para atuar numa posição ou atuar numa outra posição, a gente precisa ter uma formação específica, e eu sei que vocês aí na ABMEI têm um pacote bem interessante aqui de formação de mentor, né? Bom, o que diferencia o Celint, né, das escolas de governança, né? A gente olha, né, como o IBGC como uma grande formadora focada em conselhos de administração. A gente olha a Fundação Dom Cabral como uma organização que forma conselheiros também, mas ela está bem focada aqui no ambiente da execução, né, da executiva, né? E o Celint, né, que ele é focado aqui no conselho consultivo, né? Você formando conosco enquanto conselheiro consultivo, você pode atuar como conselheiro de administração sem problema nenhum, né? Normalmente que você vai plugar na tua formação é um conhecimento das leis das SAs que normalmente quem te contrata acaba, né? Por obrigação legal, te dar essa formação, né? Mas a gente tem uma formação, uma trilha completa de formação de conselheiro, nós faseamos isso até para que o aluno possa estudar e praticar, né? Praticar, que eu digo, é atuar em conselho, ou num conselho pro bono, ou num conselho remunerado, né? Depois voltar para a escola, fazer uma formação, uma certificação, depois a praticar mais um pouco, depois voltar a fazer uma avançada, né? E depois fazer uma formação de presidente de conselho, né? Aliás, o Celint é a única escola hoje no Brasil que forma presidente de conselho, que a gente entende que a figura do presidente de conselho é a figura mais importante na reunião, porque ele lidera aquele colegiado sem ter a hierarquia. Ele lidera no modelo onde ele, por influência e por respeito, reconhecimento dos conselheiros, aceitam a liderança dele, né? E o trabalho feito entre o presidente do conselho, o CEO de uma organização, o secretário de governança, esse trabalho ele é contínuo para garantir o sucesso de uma reunião, né? Nós instrutores do Celint, né, somos pessoas que têm uma experiência de C-Level, tem uma experiência corporativa, né, tem uma experiência em conselho, né, tem formação em governança, né, e tem uma didática aí que ela é sempre avaliada a partir aí da conclusão de todas as formações, né? Ah, nós temos 10 anos de atuação enquanto formação de conselheiros. Há 5 anos a gente vem fazendo consultoria, estruturando conselhos, fazendo assessment de governança, fazendo recrutamento e seleção de conselheiros, não só para os nossos clientes, mas para outras empresas, né, que procuram conselheiros, porque nós entendemos que a nossa escola ela só é mantida atualizada face ao que está acontecendo de governança nas organizações. Então, quando você estuda conosco, você vai perceber que são poucos os slides que a gente usa, né? E muito mais da experiência vivida e uma experiência recente vivida em conselho. Então, a prática discutida em sala de aula e a troca dessa prática com os alunos ela é importante. Lembrando, né, existem pré-requisitos para ser conselheiro, né? A gente preconiza que essa pessoa tem que ter tido uma vivência
executiva numa organização, no nível de diretor, de vice-presidente, de presidente de organização, né? Ou ter sido, ou ser um dono de uma organização, de uma empresa, né, para poder atuar como conselheiro, né? Então, esse filtro a gente faz, né, antes aí de qualquer admissão em sala de aula, né? Comentei com vocês as 70 posições de conselho, né, que nós tivemos até então, né? Desculpa. Comentei a respeito do Alumni, né? Então, principalmente o Alumni Plus, né? Que é um programa específico que nós temos, né? E é um ambiente onde nós vamos buscar alumnis para poder trabalhar em projetos de governança conosco, que nós somos 7 sócios, né? E às vezes a gente não tem braço suficiente para poder, ou inteligência suficiente para poder atuar nos projetos, e aí a gente alça a mão de procurar aqui dentro do ambiente Alumni Plus, alumnis para poder atuar em projetos conosco. A gente não está preocupado em ter pessoas que conheçam a metodologia de estruturar conselho, pelo contrário, né? É isso que a gente quer, né? Pessoas estruturando conselho para que a gente tenha mais condições ou mais posições de conselho para poder atuar, né? Ah, Até então foram 1.200 executivos e donos de empresas que formaram conosco, pelo menos 20% dos nossos alunos são donos de empresa, que é uma carreira natural, que quando esse dono de empresa passa a atuar no conselho, sai do ambiente executivo, ele passa a atuar em conselho de outras empresas, então ele estuda a governança até para ele tirar o máximo possível da própria estrutura de governança da organização, e 23% dos nossos alunos são mulheres, né? São executivas que se formaram conosco. E é um número superior aí o que tem na Dom Cabral e que tem no IBGC também, né? Comentei da questão do Alumni Plus como um ambiente onde se cria conteúdo, né, e se desenvolve de forma diferenciada e dedicada à carreira do conselheiro através de processos de mentorias, né? É um programa liderado pelo nosso sócio Gaspar Carreira, né, que é extremamente dedicado, né, nesse conteúdo, né? E por fim, né, nós temos um programa ProMilhas, onde todas as indicações de outros alunos para poder estudar conosco, ou de donos de empresas para poder estruturar a governança conosco, né, ela é beneficiada, né, ela é recompensada, né, por essa indicação. As indicações normalmente elas são feitas de forma prazerosa, né? E aí nós, mesmo assim, a gente pensou, olha, alguma coisa nós temos que fazer, né? Pelas indicações livres que acontecem, né? Então, é um programa que é bastante utilizado pelos alunos, né? E pro associado ABMEI, né, que é a última transparência aqui para a gente poder abrir uma conversa, né? As formações centrais, né, que é o PFC, né, o Programa de Formação de Conselheiro, ou o FCC, que é o Concertif, que é a formação, a certificação enquanto conselheiro, ou a formação avançada, né, ou a formação de presidente de conselho, né, todo o associado a BMEM tem 5% de desconto, né, e as formações que são complementares, né, eles têm 10% de desconto. Não se preocupem com essa sopa de letras, vocês entrem no nosso site ali, para cada formação dessa tem um folder explicativo, né? Mas também a nossa equipe de atendimento, né? Nosso WhatsApp, ele funciona ali sempre com uma pessoa, né? Não é chatbot, né? Ele sempre vai ter uma pessoa atendendo, né? E fazendo as explicações necessárias aí da formação que seja interessante para vocês, né? Quando é necessário, um dos sócios ele entra, né, numa reunião específica para poder entender caso a caso e dar a melhor orientação possível aí da formação em governança, né? Então, a gente preconiza aqui, e sempre será assim no Celint, né, o atendimento pessoal, né, para que os nossos alunos sejam atendidos aí no melhor nível possível do ponto de vista de dúvidas, né? Eu acabei extrapolando um pouquinho o tempo, né? Mas nós temos aqui pelo menos aí 15 minutos aí de dúvidas, né? E eu sei que a Renata também tem algumas perguntas, né? Que, que já chegaram através dos associados à BMEI, né? Para ela, para que a gente possa abrir conversa e tirar as dúvidas.
Vai lá, Renata. Ou se alguém na plateia também tiver dúvida, como é uma Master 45, né? Fica à vontade, abra o microfone, faça a pergunta e a gente desenrola. Yuri, a Márcia está com a mão levantada. Isso, Marcia, Opa, pode falar. bom, obrigada aí pela apresentação. É, Imagina. são muitos pontos de sinergia, né? Eu acho que levou 2 anos, poderia ter sido antes, mas eu acho que agora é o momento certo, né? A Abimem também vai fazer 10 anos, né, da sua Bacana. fundação ano que vem. A gente está muito feliz com essa conquista de avançar no ecossistema de inovação, tecnologia, empreendedorismo. E estar junto com a Celinche é uma alegria e agradeço aí de novo, novamente a Renata por fazer isso acontecer, né? Uhum. É, e eu queria também destacar aqui, Yuri e os demais colegas, que já estou chamando de colegas, né? Porque a gente já Perfeito, é está isso já tá mesmo. fazendo parte, já está se sentindo acolhido. Obrigada aí pela recepção. Imagina. É, eu vejo aqui alguns aqui que já são ou são, né, associados da Abme. Queria que Uhum. levantasse a mãozinha, porque só para a gente se localizar aqui, quem já faz parte da associação, Fernando Moreira, Fernando, E, opa, muito bom. olha lá, é Fred bom, usa, Serrano, usa o recurso mesmo, que aí já vai sair todo mundo enfileirado aqui, ó. ai, maravilha. Aí, André, bacana. André Calazans, Ah, o Zé Mauro é Alumni Excelente. Zé Mauro, Zé isso, Zé Mauro, Mauro, parceiro, nosso diretor da Regional Espírito Santo. isso Tá? Para quem mesmo. está querendo conhecer o Espírito Santo, né, procura o Zé Mauro aí e a BMEI está lá presente com Uhum. ele. E eu estou aqui com o André Chaves também, nosso ex-presidente, né, um dos nossos presidentes, né, da associação. E, bom, se eu deixei passar alguém aqui é porque está bem difícil para poder localizar todo mundo. Marcelo Bório está aqui, Marcelo Bório. Muito bom, Marcelo, ter você aqui. Bom, e a minha pergunta é a seguinte: Uhum. a gente viu vários pontos de convergência, né? Vários pontos de sinergia entre as duas atividades e como elas se Uhum. complementam. É, e eu queria só dar um complemento na função do mentor, né? Boa. Assim como ele atua junto com o mentoreado, né? A gente chama, ele Uhum. pode ser um empresário, um CEO de uma startup ou de uma grande empresa tradicional, ele está interessado com o comportamento daquele mentor, daquele mentoreado em relação ao negócio, tá? Uhum. Ele não atua na questão cognitiva, aí está falando de um Boa. coach, tá? O Uhum. mentor de negócios, ele está interessado no comportamento, nos skills daquele empreendedor, daquele mentoreado em relação às tomadas de decisões do seu negócio. Está muito interessado Excelente. também na modelagem, tá, do negócio. Então, Uhum. considerando que a Abmen está olhando sempre para mercado, olhando sempre para esse ambiente de inovação e tecnologia, né, dentro dos hubs de inovação, Uhum. tecnologia que a gente atua de uma forma muito é, interessante dentro das universidades, dos pós-doutorados, né, e Uhum. ajudando essas pesquisas a se desenvolverem para mercado, a gente traz com a gente esse lugar de colocar à disposição do nosso Uhum. mentoreado esse lugar de questionamento sobre inovação e tecnologia. Então, eu queria só complementar a tua fala, Yuri, que foi Perfeito. super bacana, mas só trazer esse nuance, né, da tecnologia. E aí eu convido até um dos nossos associados, Abben e também Celinte, né, Uhum. a trazer um Uhum. pouco desse lugar. E eu convidaria aí o Marcelo Bório para trazer um pouco dessa visão, que ele foi um dos Boa. mentores que aqui trouxe, participou ativamente dessa Uhum. área principalmente na área de saúde, se não me engano, né, Uhum. Marcelo? E aí, tudo bem? Vai lá, Marcinha, prazer. Marcelo. Fala, Yuri, tudo bem? Opa, Boa maravilha. tarde, boa noite para todo mundo. É sempre muito difícil colocar fronteira, né? Fronteira É. nesses.
papéis tão diferentes, né? Até às vezes atendendo, né? Atendendo ali diretamente um CEO, um empresário. Tem hora que a gente tem que falar assim, olha, eu vou trocar o chapéu aqui, porque É, eu vou sair daquele papel de mentor, é, socrático. A gente tem aqui uma expressão, né? A mentoria de negócio de buscar não trazer a sua opinião e sim, né, destravar perguntas boa. essenciais de maneira a trazer de verdade assim, emergir insights que façam mudar o curso, né? Então aí tem várias, mesmo na mentoria de negócio não tem uma única linha, né, Yuri? Mas Uhum, fundamentalmente eu acho que tem um olhar assim, a governança ela precisa trazer um olhar que combina o curto e o longo prazo, né? Essa dicotomia, essa uhum, tensão de pagar o boleto, de bater a meta do trimestre, do isso ano, mesmo, mas de dar longevidade ao negócio, de dar o negócio. perenidade, ligado. E acho que esse é um desafio para a mentoria, sabe? A mentoria, ela tem que ter um olhar ali, um farol baixo, porque afinal de contas, ainda mais as empresas de startups, as empresas de inovação, elas nascem num ambiente, né, que não é tão na lógica causal, né, uma lógica aí efeitual em que o objetivo final vai sendo construído ali, né, on the fly. Então, acho que essa talvez para mim seja o grande desafio de mudar essa lente, fazer o zooming out, um zooming in, Uhum, que é de fato uma habilidade que a gente aqui na Abmen sempre busca desenvolver no time de mentores, né? Assim, o quanto que a gente é um trust advisor num olhar de curto prazo ali, onde a gente uhum, pode lançar mão de um network que o empresário muitas das vezes não tem, né? Também é uma capacidade que o mentor de negócio sempre traz ali no seu colete, mas principalmente esse olhar, né, de combinar a visão de longo prazo, que muitas das vezes numa startup, né, tem o Vale da Morte, sei lá, o longo uhum. prazo é tão longo que às vezes não chega, né? Mas enfim, só contribuindo, viu, Márcio? Eu acho que tem um caminhão de oportunidades de combinar as lentes, os Isso mesmo. óculos, toolkits, né, da estratégia com a tática, com a operação, com a Uhum. inovação em modelos, enfim. Prazer estar aqui, um prazer a gente ver evoluindo essas abordagens, né? Perfeito. O Calazans, você está com a mão levantada? Pediu fala? Não? Não? Renata, depois eu vou fazer um comentário também. É, pode fazer então, e daqui a pouco eu falo, para não Bacana, perder o assim, elan da sua fala com o que eles não, trouxeram. não, isso, bacana, assim, são dois comentários, né? A gente percebe que o mercado ele demanda as duas coisas, a mentoria e o conselho, né? E a gente percebe no ambiente de conselho, né, que essa demanda ela é crescente, né? Muito crescente, né? Em função até do processo sucessório que acontece nas organizações, né? A primeira geração, quando ela se prepara para sair e entrar a segunda ela entra mais confortável, né, ela tendo um conselho, né, para atuar junto, né, e liderar essa organização, porque ninguém quer perder esse legado, pelo contrário, quer manter esse legado, né, e tendo um conselho, né, tendo um mentor junto, né, dá uma tranquilidade adicional para esse líder, né, que está assumindo, né. Eu costumo dizer, agora falando de outro assunto ligado à tecnologia, né, eu costumo dizer nas aulas, né, que o conselho ele tem quatro, ou teve até então quatro grandes fases, né. A primeira foi a fase dos advogados, né, que faziam parte de conselhos para poder garantir, né, aquela ata sem que não comprometesse nem A nem B, né, mas que fosse uma ata que atendesse todo mundo, né. A segunda onda foi a onda dos financeiros, né? Aí a turma disse: olha, precisamos olhar a saúde da empresa, né? Então vamos encher o conselho com pessoas que dominam finanças, né? E aí eram conselhos muito com o olhar do retrovisor, né? O que aconteceu no passado, né? Depois os empresários perceberam, olha, pessoas são importantes, né? E aí recursos humanos começou a tomar conta de conselhos, né? Como uma pauta
extremamente importante. Então, nessas evoluções do advogado para o financeiro, para o conselho, esses conceitos ficaram commodity, né? Ficaram conselhos básicos de todo mundo que atua como conselheiro, né? E agora a onda é a onda da tecnologia, né? De todos essas estruturações de conselho que a gente tem feito no Selit recentemente, né, sempre tem uma vaga, sempre tem uma posição de um conselheiro que domina a tecnologia, né? E aí, tecnologia não necessariamente uma pessoa que seja de TI, né, mas aquela pessoa que tem a cabeça preparada para poder transformar aquela organização do ponto de vista tecnológico, né? Mas vamos lá, Renata. Desculpa aí. Excelente te ouvir, o Yuri. Antes até de eu falar, queria validar que o André Chaves, que foi nosso presidente, né, estava com a mão levantada. E antes dele falar, eu queria fazer uma saudação que falha minha, né, em falar em Associação Brasileira, né, de Mentores de Negócios, saudar os diretores regionais que estão aqui. Nós temos hoje também associados fora do Brasil, mas agradecer muito a confiança do nosso presidente atual, né, o Alex Jacobs, que permite o desenvolvimento do nosso trabalho. Ficou extremamente feliz com essa nossa entrega, né, em fortalecer. Ratifico aqui para quem chegou depois, a gente abriu a live falando da complementariedade do conhecimento que cabe a um mentor, né, e o Marcelo trouxe brilhantemente, né, às vezes você tem que colocar um chapéu e trazer outro. Quanto mais profissionais nós tivermos no mercado que estejam em contato com quem tem coragem, né, de empreender, de ser empresário, é fundamental, especialmente no ambiente de inovação. Eu digo isso porque uma startup que nasce de uma ideia, nesse cenário que o Marcelo trouxe muito bem, a Márcia também, é, as rodadas de negócio, elas se tornam mais fáceis quando você tem governança, né? Quando você tem a conexão do mentor que está ali apoiando o modelo desse negócio, entender qual vai ser o advisor, como você compor o conselho e apoiar e dar confiança, que aí empreender não vai deixar de ser um ato de coragem para ser um ato que reside nele confiança em dados, confiança em processos. Então, é disso que nós estamos trazendo aqui e nos expondo a oferecer mais facilidade na capacitação, né, em que a gente possa trocar, né, que essa parceria ela seja plena na troca, em que a gente Uhum. acesse o banco de dados do Selint, uma vez entendendo no processo de mentoria que essa startup, por exemplo, ela está madura, ou que a empresa que nós estamos atuando cabe um consultivo, por exemplo, né? Enquanto esse mentor não está formado, ele aumentar o networking dele, acessar bons profissionais, para nós é sensação de missão cumprida, né? André, quero muito te ouvir, né? Nosso ex-presidente, um empreendedor que eu admiro muito, conheço aí há muitas temporadas, desde o Startup Rio. Muito bom te ver por aqui. Um abraço grande para o Muito Gaspar bom. também, né? Vejo alguns rostinhos, não quero ser injusta, mas não queria deixar de citar essas pessoas queridas. Boa noite a todos. Sala Boa recheada noite. de feras aqui, tem várias feras aqui nessa live, né? Fico feliz de ver uma parceria aí entre a Bimen e a Celente. Então, acho que tem tudo a ver a gente falar de mentores, conselheiros. Várias vezes, quando a gente coloca as propostas também, a gente acaba botando os dois escopos, né? Porque, como o Bório falou, é muito tênue a linha. Então, às vezes, você está numa reunião e acaba passando para outro boné, mas a gente sempre avisa antes, né? Ó, tô trocando o boné agora. E não tem nada de ruim nisso, é perfeito, porque o que o empresário que está ali do lado quer é realmente a tua experiência transformada em provocações, né? Para ajudar a encontrar os caminhos mais rápidos, né? Mais rápidos, melhores, os mais seguros, os mais confiantes. Então, assim, acho que depois de ouvir isso tudo que você falou, Yuri, assim, Uhum. vejo que tem muitas sinergias, vejo um pouco de confusão ainda de posicionar um mentor. Estou falando pelo meu jeito que eu olhava, como eu olho o mentor, tá? De posicionar o Uhum. mentor quase como um coach, né? Como se fosse um cara mais concentrado na pessoa física. E nós da Abimen temos
Assim, pelo menos eu entendo que desde a época que eu era presidente a gente olhava nesse posicionamento, né? Mentor de negócios é o psicólogo da pessoa jurídica. Então a gente Uhum, olha para a pessoa jurídica. E é óbvio que a pessoa jurídica tem várias pessoas físicas dentro. Só que a gente não se relaciona só com o executivo principal, mas com todos os diretores que estão ali, né? Que podem ajudar, que estão dentro daquele perfeito. organismo e compõem aquele organismo, né? Então, vejo a gente olhando dessa forma, sabe? Como para esse organismo. No histórico que você falou, realmente via muitos conselheiros advogados, depois financeiros, Uhum, e vejo assim, o grande desafio, pelo menos no meu entendimento aqui, no meu humilde uhum, entendimento, é encontrar formas de monetizar. E o mercado monetiza mais, já está mais acostumado a pagar por conselheiro do que pagar por mentor. Então, uhum, existe muito essa coisa de você, de todo mundo achar que porque você é mentor, tem que dar de graça. Assim, meu tempo é o meu uhum. recurso mais precioso. Você quer a minha agenda, sabe, recorrentemente, então precisa pagar por isso, né? Então, acho que Seu conhecimento, verdade. é, faz parte, entende? Se você Uhum, quer meu uhum. compromisso, quer a minha cabeça, quer um pedaço da minha cabeça para eu pensar no seu negócio, que assim, Então, é o que você falou, acontece em todos os momentos, não acontece uhum, só quando você está na sessão de mentoria, na você sessão. está Uhum, ocupando a sua cabeça com aquilo, né? Então é quase que uhum, uma relação de fazer parte da família, de olhar para aquele negócio como se fosse o seu negócio, uhum. mas sempre com aquela questão de que às vezes quem está fora da garrafa consegue ler melhor o rótulo do que quem está dentro da garrafa, né? Então, várias É vezes isso você só mesmo. de trazer o olhar de fora, você já percebe várias nuances ali Uhum, que às vezes quem está no meio do olho do furacão ali não consegue perceber. uhum. Então, É fico isso feliz aí, mesmo. parabéns pelas conexões, vejo muitas boas oportunidades vindo por aí. Uhum, E fico feliz de ver também a Heloísa. Cadê a Heloísa aí? Heloísa do Celente? Heloísa Freitas? Conheço ela da época da TIM, cara, de tanto tempo. uhum. Querida. Estamos Sim, está aqui. connosco, acabou de certificar. Aí. Muito bom te ver, É André. da turma do Gaspar. Muito bom Mas mesmo. mas é isso, André, assim, tô muito alinhado com esse ponto, né? A gente no dia a dia, né? Às vezes a gente se coloca, nós enquanto conselheiros, né? Somos chamados, né? Para fazer uma mentoria de negócio, uma mentoria, né? De desenvolvimento de pessoas, tal. E aí aqui a gente coloca uma barreira, né? Porque eu não posso atuar com esses dois bonés, né? Aí eu preciso lançar a mão de quem na minha networking pode fazer esse papel de mentor, né? Até para que a gente não gere um conflito, né, de interesses, né, nessas duas atuações. Eu posso atuar enquanto secretário de governança, enquanto presidente do conselho, enquanto conselheiro, né, não, mas ó, mentor não, ou eu sou mentor, né, ou eu sou conselheiro, né, e aí essa conexão com vocês, né, fazendo uma amarração com o que a Renata falou, né, abre uma porta imensa, né, porque eu sei aonde buscar, né, eu acabo de ter agora uma rede, né, com quase 3.000 mentores, né, onde eu posso, olha, eu preciso de um mentor com essa característica para atuar em tal região, né? Até porque isso também é um fato, né? A gente percebe que a proximidade física, né? Ela é um grande diferencial quando a gente atua em organizações, né? Porque foi o que você trouxe, né, André? A gente atua muito além das horas, né? Que foram acordadas, né? E essa proximidade, ela é fundamental, né? Para aquele almoço conjunto, aquele final de tarde, ou aquele cafezinho ali, para poder tornar as coisas até um pouco mais leves, né? Aquele dia a dia que é pesado, tornar um pouquinho mais leve. Mas obrigado aí Muito bom, muito pela bom. troca aí, pelo compartilhamento de experiências, André. Valeu. Gente, a gente avançou um pouquinho no tempo, né? É natural isso, né? Mas eu proponho que a gente encerrar, mas eu deixo as portas aqui abertas, né? Para que vocês, tanto nós, né? E vocês aí, para que a gente continue trocando, né? As nossas experiências, né? E fazendo esse cross, né? De conselheiro e de mentor, né? E orientando, né? Nossas bases aí, naqueles que querem se desenvolver, formar e atuar enquanto conselheiro e vice-versa, né? Da nossa base que chama a atenção aí, quer se desenvolver enquanto conselheiro.
enquanto mentor, desculpa, né? Que aí a nossa referência de formação é a Abimem, né? Já há muito tempo, né? Antes mesmo da gente ter essa conexão aqui de parceria, até porque o Gustavo, né? O Gonçalves, né? Ele faz parte aí da diretoria de vocês, é um velho aluno nosso, né? E um velho amigo meu do Gaspar, né? E foi uma das pessoas que abriu essa porta, né? Essa conexão com vocês. Mas posso, apesar de não ter levantado a mão, posso fazer um comentário? O Gustavo, para mim, é a imagem do conselheiro, sabe? Só que ele é super formal, assim, nas colocações e tal. E aí, assim, por exemplo, eu sou conselheiro de administração do Sicoob Empresas, do Rio aqui. E assim, eu não. Assim, meu estilo de ser conselheiro é completamente diferente, sabe? É na conversa, é no conselho, é em ouvir, em fazer pergunta. Ele é super formal, sabe? Ele é formalzão. Verdade, cara. Eu falei, cara, Mas ele tá muito esse aí não é meu estilo de na conselheiro. personalidade da pessoa também, né? Cada um é de um jeito, sabe? Eu não gosto de ficar escrevendo, eu gosto de conversar, eu gosto de provocar, gosto de fazer perguntas, entende? Ele já vai pelo documenta Ele é tudo, sabe? Quando eu era sistêmico. presidente da BMEI e ele era do conselho, vinha tudo documentado nas reuniões, sabe? Tu tinha que, caraca. É o Mas era muito Gustavo. legal. É bom a gente ver assim, a diversidade de competências que são necessárias, né? Para fazer o negócio dar certo. Yuri, eu acho que tem uma pessoa querendo falar, que é o Duarte. O Duarte Olá. lá de Brasília. Fala, Duarte. Isso. Olá, boa Eita. noite. Boa noite. Cumprimento o Gaspar, o Yuri, foi uma satisfação conhecê-los. Eu estou no Opa. meu processo de aprendizado, desenvolvimento, né? Como eu havia comentado com vocês, aconteceu, assumi a presidência do nosso conselho e espero poder participar aí do próximo DPC, né? Desenvolvimento de Presidente de Conselhos, e encontrar os senhores aí para a gente trocar uma ideia pessoalmente. Como o tempo já está avançado, eu agradeço pela oportunidade da fala. Muito obrigado, boa noite. Imagina, Eduardo. O Duarte é presidente do Fundo de Previdência, né? Da Câmara Federal, né? Dos servidores do Poder Judiciário da União. Isso, verdade. Isso. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí, e a gente sempre está à disposição de vocês para se conectar conosco. Por favor, use aí o nosso canal de atendimento, que aí as portas estão completamente abertas. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Abraço, pessoal. Boa noite. Um grande abraço a todos aí. Boa noite, Boa noite. obrigado. Valeu, tchau. Até dia 1º, sábado. Boa noite, pessoal. Até sábado. Boa noite, pessoal. Até Foi sábado, ótimo. verdade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.